Bom, vamos conversar aqui sobre a página 5. Fizeram, né? Então, vou conversar oralmente com vocês sobre as respostas. Então, na letra A, pergunta o seguinte: após a conversa inicial e a leitura das imagens, numere as alternativas como 1 ou 2, conforme cada imagem. Então, imagem 1, imagem 2, tá? Então, vamos lá. Primeiro, imagem que representa a cidade de Salvador na atualidade. Qual que é? É a imagem 2. Próximo, imagem que representa a cidade de Salvador no passado, imagem 1. Tranquilo, né? Letra B. Explique sua resposta para a questão anterior. Bom, criançada, aqui tem várias possibilidades de resposta. Vocês podem falar, por exemplo, que lá na imagem 1, se você olhou a data é de 1624, passado. Você pode falar também que a imagem 1 é uma pintura, a imagem 2 é uma fotografia, tá? Você pode falar que a imagem 2 tem prédios, tem uma arquitetura moderna. Então, aqui a sua resposta, ela pode ser por vários caminhos, tá bom? Sempre pensando o que tem na 1 que difere da 2, tá? Por que a 1 é antiga, por que a 2 é moderna, tá bom? Segunda pergunta, né, que é oral, essa eu vou responder para vocês, né, porque nós não estamos na escola. Em sua opinião, os indígenas do passado viviam em espaços semelhantes aos mostrados nas imagens da cidade de Salvador? Bom, pessoal, pelo que a gente observa, não, né? Até mesmo porque os indígenas viviam em aldeias. E eu não vi nenhuma aldeia nas duas ilustrações, ok? Questão número 3. De acordo com as imagens, identifique as mudanças que ocorreram na cidade de Salvador. Bom, a gente observa o que, criançada? Que tem muitas construções que não tinha, né, lá em 1624. Outra coisa que vocês podem escrever aí é que a gente observa a diminuição da vegetação. Olha como era a vegetação e como ela diminuiu nesse meio tempo, tá bom? Questão número 4. A maioria das mudanças observadas são naturais ou resultado dos seres humanos, da interferência dos seres humanos na natureza? Justifique sua resposta. Bom, criançada, a maioria das mudanças foi uma interferência do ser humano, né? O ser humano interferiu, colocando lá o prédio, colocando a ponte, né? Então, houve uma interferência humana, né? Ele construiu uma cidade. Onde antes era só vegetação, ele construiu uma cidade. Até a gente fez uma questão desse tipo na prova de história ou geografia, eu acho que foi de história. A última questão da prova de história era justamente isso. Você pega um ambiente que é todo natural e insere nele coisas artificiais, coisas urbanas, né? Coisas que o homem constrói, tá? Questão número 5. Marque com X as alternativas corretas. Então, eu vou ler e vou falar quais são as corretas. Então, primeira alternativa. As vilas ou cidades podem sofrer mudanças com o passar do tempo. Pensa em Campos Gerais. Eu comento com você, e a gente estava em sala de aula quando eu comentei que quando eu era criança, Campos Gerais é muito diferente do que é hoje. Os pais de vocês mesmo, né, podem falar isso para vocês. Qualquer cidade, qualquer vila, qualquer lugar, ele muda com o tempo. Então, a primeira alternativa é verdadeira. Podem marcar o X. Ó, essa aqui. Depois de planejadas, as cidades não sofrem modificações. Ou seja, planejei, construí, não modifico. Falso. Toda cidade sofre modificação. Eu aposto com vocês que daqui 10 anos,
quando vocês já forem adultos, maiores de idade, Campos Gerais já vai ser muito diferente do que é hoje, se Deus quiser. Então essa é falsa, muda sim. Próximo ponto, em relação ao passado, a organização do espaço e o número de habitantes da cidade de São Salvador passaram por modificações. Então ele está falando que em relação ao que era antes, Salvador mudou, tanto em número de população, que aumentou, como no espaço, mudou o espaço. Mudou o espaço, aumentou a população, então também é verdadeira. Então vocês vão marcar um X na primeira e na última. A questão número 6 é pessoal. A questão número 6, Emanuel faz de Campo do Meio, o restante da turma aqui de Campos Gerais. O local onde você mora passou por transformações desde a sua fundação. Escreva alguns exemplos de mudança. Eu vou falar por mim. Quando eu era criança não existia o lago. O lago é novo, então o lago é uma mudança. A Praça da Matriz, gente, ela era super diferente quando eu era criança. Então, a gente pode pensar, eu até comentei uma vez aí com vocês, que quando eu era criança, a cidade acabava ali onde é a loja da Hering. A cidade só ia até lá. Olha o tanto que a cidade cresceu. Então tem muita coisa para vocês escreverem. Não precisa ser necessariamente isso que eu falei. Vocês podem pedir ajuda aí em casa. Eu tenho certeza aí que tem pai, que tem mãe, tem vó que vai ficar na nostalgia. Que, nossa, era assim, mudou como é hoje. Tá? É uma questão legal até de vocês perguntarem aí para alguém mais velho, tá? Nossa, se vocês perguntarem isso pra avô e vó, eles vão adorar responder, falar como era antigamente, tá? Então, terminada aí a página 5, vamos aí para a página 6. Vamos falar agora sobre os modos de vida de novo. Os modos de vida indígena e o ambiente. Então, eu vou ler aqui, à medida que eu for lendo, eu vou complementar. Eu queria falar uma coisa, duas coisas que eu não falei no meu primeiro vídeo, mas eu tava lembrando agora enquanto eu tava lendo. Pessoal, eu queria falar para vocês que existem ainda hoje, nos dias de hoje, tribos indígenas, principalmente lá na região da Floresta Amazônica, que nunca tiveram contato com outros povos, que eles vivem isolados, sozinhos. E outra coisa que eu queria falar com vocês, que eu aprendi na apostila anterior, foi o seguinte: os indígenas, eu acho até que eu já falei isso em alguma aula anterior aqui para vocês. Os indígenas, eles não têm noção de posse, de falar isto é meu. Eles sempre falam assim, isso é nosso. Então, por exemplo, as crianças, quando elas vão brincar, porque tem muitos jogos indígenas, então elas não têm o jogo guardado. Então, toda vez que elas vão brincar, elas vão lá na natureza, elas vão na floresta, elas pegam na floresta o que elas precisam, elas brincam, terminou a brincadeira, eles devolvem lá para a natureza. E outra coisa que eu aprendi hoje, que eu não sabia, que eu aprendi para ensinar para vocês, eu tava vendo uns vídeos ali, foi o seguinte, pessoal, achei bem legal. O indígena, o índio, ele sabe fazer um tanto de coisa. Então ele sabe construir instrumento musical, ele sabe confeccionar roupa, ele sabe dançar, ele sabe pescar, ele sabe caçar, ele sabe cozinhar, ele sabe plantar. Eles acham, na mentalidade dos indígenas, eles acreditam que uma pessoa que só sabe fazer uma coisa, ela tem problema. Então, por exemplo, hoje eu só sei dar aula, eu tento cozinhar, mas eu sou um terror. Eu não tenho dom artístico nenhum, eu não servia para ser índio. Eles iam me deixar de lado, eles não iam gostar de mim, porque eu sei fazer só uma coisa. Eles não, eles sabem fazer de tudo, eles treinam para fazer de tudo. E uma outra coisa que eu aprendi hoje, que eu não achei muito legal, que eu acho até que vai num vídeo que eu vou mandar para vocês, é que quando o índio fica idoso, eles expulsam ele da tribo para ele se virar.
Isso eu não achei legal. Isso eu achei, assim, bem chato, bem feio, tá? Então, vamos aqui para os modos de vida e para o ambiente indígena. Vou fazer a leitura aqui, vocês acompanham aí. Você estudou que a formação de uma cidade está relacionada com as necessidades dos grupos humanos e os recursos naturais disponíveis nos locais. Galerinha, a gente já aprendeu nas apostilas passadas que quando as primeiras cidades surgiam, elas surgiam sempre próximas aos rios, porque eles tinham a necessidade, né, do quê? Eles precisavam da água. Para quê? Eles precisavam da água para cozinhar, eles precisavam da água para plantar, eles precisavam da água para viver. Então não fazia sentido construir uma cidade longe de um rio, tá? Então tudo era construído de acordo com alguma necessidade, tá? A gente não construía cidades sem ser perto dos rios, porque não tinha cabimento. Por exemplo, uma cidade eu construí longe do rio e eu ter que caminhar para buscar água. Então era sempre, as primeiras cidades eram sempre próximas a rios, tá? Segundo parágrafo aí. Desde o passado, os indígenas buscam os locais mais adequados para construir habitações e formarem suas aldeias. Bom, pessoal, os indígenas, eles já têm uma cultura diferente da nossa. A gente costuma falar que os indígenas, principalmente do passado, tá? A gente tá falando dos indígenas lá de 1500, os indígenas de antigamente. Naquela época, a gente fala que os indígenas, eles eram ou nômades ou seminômades. Nômade é aquele povo que está sempre mudando de lugar. Seminômade é que fica um período maior em determinado lugar. Como que é essa questão de mudar de lugar? Os indígenas, eles nunca tiveram a noção de posse, isso é meu. Então eles chegavam no lugar, eles aproveitavam do lugar, então eles colhiam as frutas que dava para colher, plantava quando dava para plantar. Quando acabava tudo, eles saíam dali, eles mudavam, procuravam um lugar novo para começar tudo de novo. Para a natureza isso é fantástico, pessoal. Por quê? Porque a natureza consegue se reerguer. Opa, comeram todas as frutas, mas lá ficaram sementes, vai nascer tudo de novo. Então, para a natureza isso era muito bom. Então eles ficavam um tempo, comiam, se alimentavam do que estava ao redor. Aí, quando se esgotava todos os recursos, eles partiam para outro lugar. Por isso que a gente fala que os indígenas eram nômades, tá? Era uma característica deles. A construção de aldeias deles não era fixa. Eles estavam sempre mudando. Havia uma flexibilidade lá na habitação deles. Eles não ficavam sempre no mesmo local, tá? Terceiro parágrafo. Esses grupos desenvolveram diferentes maneiras de construir as moradias, o que varia de acordo com a cultura de cada etnia. Eu vou mandar um vídeo para vocês. Existem 3 formas de se construir uma aldeia: a forma linear, a forma retangular e a forma circular. A forma linear é o seguinte: as malocas ou as ocas, que é o nome de cada casinha deles, elas ficavam dessa forma. Por quê, pessoal? Tinha que ter um centro, que é onde as crianças brincavam e onde eles realizavam as cerimônias, onde eles se reuniam. Então vai ter essa forma que eles chamam linear. Depois vai ter um videozinho lá mostrando para vocês direitinho. Tem a forma circular, que é as malocas, né, de forma circular mesmo, sempre deixando o centro vazio para as cerimônias. E tem uma forma que é chamada retangular, que parece uma ferradura, que é assim, ó. As casas ficam nessa forma aqui, tá? O videozinho depois vocês assistem para ver melhor. Então, eu vou ler de novo o terceiro parágrafo, que eu esqueci se eu li ele direito, se eu não li, tá? Então, terceiro parágrafo. Esses grupos desenvolveram diferentes maneiras de construir as moradias, que foram essas 3 que eu acabei de falar, né? O que varia de acordo com a cultura de cada etnia. Conheça alguns tipos de moradias indígenas.
antes, vamos ler o que está aí do lado direito, nesse retângulo. Está escrito assim: as habitações indígenas podem ser de variados tamanhos e formas. A ilustração mostra uma oca do Chavante. Chavante é uma tribo, tá? É uma etnia. E sua estrutura de construção. As ocas desse povo, em sua maioria, abrigam parentes de uma mesma família. Então, aí tem uma ilustração de um modelo de uma moradia dos indígenas, tá? Aqui de uma oca. Agora eu vou voltar ali para a lateral, vou ler, ó. Já li o primeiro, já li o segundo, já li o terceiro, vou ler o quarto parágrafo. Na região amazônica, os indígenas ainda constroem espaços coletivos de moradia. Como assim espaços coletivos? Coletivo é que todo mundo usa, tá? É que é dividido entre todos. Conhecidos como malocas. Então, o que são malocas? São moradias indígenas coletivas. Quer dizer que todo mundo lá coabita de forma pacífica, sem brigas, sem problemas, tá? Nesses espaços podem dormir, preparar alimentos, conversar, entre outras atividades. As malocas variam conforme a etnia indígena, podendo ser retangulares ou circulares. Então, olha uma maloca aí embaixo, tem uma foto. Isso daqui já é uma foto, tá? De uma maloca, que é um tipo de moradia indígena. Então, vou ler a legenda aqui da maloca, que tá aqui do lado direito. Essa fotografia de uma maloca circular ticuna, que é uma etnia, na região do rio, ó, o Rio Solimões, que a gente leu num texto lá de português. A Amazônia foi registrada pelo viajante alemão Albert Frisch, conforme se imagina, no ano de 1867. Continuando aí, ó, as construções de malocas e ocas também varia de acordo com recursos disponíveis no local. Podem ser usados bambu, taquara, madeira, folha de palmeira ou palma. Então, a construção varia com o recurso disponível. Então, eles estão morando naquele lugar, eles vão construir com o que eles têm lá perto para construir. Eles não vão longe buscar material longe, não. Eles pegam o material na região que eles estão vivendo naquele momento, ok? Virando aí, página 7. Opa, cansada já, gente, ó. Um conjunto de ocas ou malocas compõe-se as chamadas aldeias indígenas. A gente pode pensar, é porque, ó, eu tô falando baixinho porque não é correto isso que eu vou falar, mas a gente pode imaginar que as aldeias é como se fossem as cidades. Então, as casas formam as cidades, as ocas ou as malocas formam as aldeias. Então, um conjunto de oca ou maloca é uma aldeia, tá? Bom, galerinha, vamos fazer a leitura aqui, ó. Concentração de malocas circulares próximas ao rio Surumu, na Amazônia. Olha essa foto, é de 1922. Ó, quase 100 anos que tem essa foto. Nós estamos em 2020, ó, quase 100 anos. Olha, e embaixo tem uma outra. Construções indígenas retangulares no Alto Amazonas. Observem com carinho, tá, pessoal? As características dessas imagens. Na hora que vocês forem ver, vai com carinho aí observando as características, combinado? Continuando a leitura, aí embaixo, no finalzinho da página 7, para construir moradias, organizar o espaço da aldeia e produzir objetos para o uso do grupo, os indígenas aproveitavam os recursos da natureza. O que são recursos da natureza? Pessoal, tudo que tem na natureza que dá para aproveitar. Só que os indígenas, eles não fazem nada de má fé. Vou destruir isso, não. Eles tiram da natureza de modo que eles não destruam. Momento nenhum eles destroem
o que está na natureza. Os indígenas tratam com muito carinho, com muito amor tudo que está na floresta, tudo que está na natureza. Então eles retiram de modo que eles não destroem. Então todo o pessoal que tem na aldeia, tudo, até a roupa, o vestimento deles, são de coisas que eles tiram da natureza, tá? Não tem fábrica não que o indígena vai lá para comprar roupa. Não existe. Tudo que o indígena precisa está na natureza. Alimentação. Lembra que eu falei que eles andavam nus? Mas eles protegiam algumas partes do corpo deles, tá? Então eles usavam aquelas tanguinhas, tal. Então, desde alimentação, moradia, tudo que eles precisam é lá na natureza, é lá na floresta que eles tiram, de forma sustentável. Como assim, Cássia? Sem destruir nada, sem arrancar nada, sem estragar nada, sem prejudicar. Eles tiram, devolvem depois e eles preservam, eles cuidam, ok? Então, virando aí, página 8. Com o passar do tempo, a necessidade de retirar vegetação nativa para se viver gerou transformações na natureza. Pessoal, se a gente tira, modifica. Essas transformações não ocorreram apenas no passado, pois podemos observar diversas alterações no ambiente ainda na atualidade. É muito interessante, pessoal, que a gente fala assim, alteração da natureza. O homem altera de forma negativa. O índio não. O índio não altera de forma negativa. Toda alteração que o índio faz na natureza, a natureza se recupera. Por quê, pessoal? Porque ele não destrói, ele não corta, ele tira sem destruir. E tem aquela história que a gente estudou lá na apostila 1 de ciências, lembra lá da questão de depositar semente em outros lugares para nascer novas plantas, novas árvores? Os índios fazem muito uso dessa ideia, tá bom? Então, quem modifica para destruir não é o índio, tá bom? São os chamados homens brancos. Galerinha, vocês vão fazer aí o restante da página 8, tá tranquilo? A letra B, ela pede para vocês pesquisarem uma palavra no dicionário. Aqui tá escrito ainda com a ajuda do professor. Se a gente tivesse lá na escola, não ia ser com minha ajuda, não. Eu ia dar o dicionário para vocês e vocês iam se virar. Como o dicionário de vocês está na escola, vocês pesquisam no Google o significado dessa palavra que ele pede aqui e escreve, tá joia? Eu não vou dar para vocês não, vocês vão se virar, ok? Pausar aqui que o vídeo já tá grande.